Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. E o que é a revelação do Senhor do que, senão que conheçamos mais a Cristo, os seus pensamentos, e que a gente possa aprender a observar a vida através dos seus olhos. E uma das características que fazem partes inerentes da formação da natureza divina é a celebração. Deus é um Deus que celebra. Eu falei isso a semana passada no discipulado com a equipe de louvor, e eu até falei para eles, se tem uma coisa que é um desafio para nós nessa casa é ministrar a palavra, porque todos nós quando subimos aqui, nós não trazemos uma palavra decorada, nós não trazemos uma palavra que foi simplesmente estudada, mas uma palavra que é verdade e vida para nós. E quando eu falava isso a semana passada, eu falava de uma perspectiva para a equipe de louvor, de algo que eu já tinha aprendido. Mas parece que o Senhor falou assim, vamos fazer uma revisão nesse aprendizado essa semana? E eu passei por uma semana bem difícil, enfrentando desafios bem grandes, e a maioria deles dentro de mim. E diante dessa semana, o Senhor me fez recordar da palavra que eu havia ministrado no discipulado do louvor, e o Senhor falou assim, você se esqueceu? E foi uma semana que eu vim diante desses desafios, cheguei aqui nessa manhã, e quando a adoração começou a ser ministrada nessa manhã, a hora que a Açúcar ministrou essa canção, hoje o Senhor desatou algo dentro de mim, e eu sei, irmãos, eu já aprendi, reaprendi, e sempre o Senhor me recorda do poder que é você celebrar nos dias que parece que não existem motivos para celebrar. Então a palavra de hoje se chama festa no deserto, e eu queria pedir para você, por gentileza, que você pudesse ou se desligar o seu celular, ou tirar ele da tua mão e pôr dentro da tua bolsa. Se tem algo que nos rouba a atenção no culto, é celular. E se tem algo que é desagradável, eu prego, eu assisto o culto muito com o celular na mão para tomar nota, né? Eu sei que tem gente que posta, que toma nota, mas eu queria nessa noite que a gente pudesse estar todo mundo conectado aqui. Você já viu festa de aniversário como que é hoje? Você já viu espetáculo, show? A pessoa vai no show, antes a gente ia no show assistir o show, hoje você vai no show e você assiste o show que está ao vivo pelo celular. A gente está vivendo um tempo muito louco, você está na festa do aniversário, o aniversariante está na sua frente, mas você está participando dali através do teu celular, você está olhando ele pela lente do teu celular. Esse negócio é uma bênção, mas ele também é um desafio, cara, saber lidar. Então eu queria que você pudesse estar junto nesse momento como corpo, e que nós pudéssemos estar conectados uns com os outros, porque o que o Senhor quer falar conosco nessa noite tem a ver com Ele, mas tem a ver com vocês. Não existe amor a Deus sem amor ao próximo, não existe conexão vertical sem conexão horizontal, não existe você se achegar em Cristo e não se encontrar com o teu irmão, não existe. O Evangelho é uma vida coletiva. E como eu estava falando para vocês, essa manhã foi uma manhã muito especial para mim, poder ministrar, poder participar, e meu coração estava cheio de alegria, celebrando ao Senhor pela própria vida da Açúcar, vendo ela ministrar, e com tanta graça, uma presença de Deus tão forte, e a celebração na minha vida nunca foi algo natural, irmãos. Tem pessoas que nascem com um perfil de celebração, tem gente que gosta de festa, tem gente que é festivo por natureza, não é o meu perfil. Eu sou um cara introvertido, eu sou um cara tímido, eu sou um cara que ficava com vergonha de chamada oral, falava chamada na sala de aula, meu nome eu ficava vermelho. Falar em público, estar aqui é um milagre, eu estar aqui hoje é um milagre. E sabe, o que é difícil é a gente entender que as relações, elas não partem daquilo que nós pensamos, a gente tem que saber entender o outro. Quantas pessoas têm dificuldade de entender? Fala assim, o apóstolo passou por mim e não me cumprimentou. Cara, eu sou tímido. Ah, mas você prega, eu sou prego, mas eu sou tímido. Eu prego por uma capacitação de Deus. E sabe, às vezes a gente recebe tanta cobrança, tanta pressão.
Eu quero falar uma coisa para vocês, eu amo todos vocês, não tenho nada contra ninguém, nem com as pessoas que mais me fizeram mal, que nem estão aqui, eu não tenho nada, eu não guardo nada no meu coração. Mas eu não sou uma pessoa espontaneamente extrovertida, e nem naturalmente festiva. Só que a celebração faz parte da natureza de Deus, e Deus resolveu nos últimos anos da minha vida se revelar a mim. Deus decidiu não por meritocracia, Ele decidiu se revelar a mim num processo muito especial de morte e ressurreição. E nesse processo eu fui acessando características da sua natureza, e uma delas é a celebração. Mas como que eu vou entender de celebrar, se celebrar não faz parte da minha natureza, mas faz parte da dele? E Deus é tão maravilhoso, tão didático no ensino, que há 13 anos atrás Ele fez com que a Bruna nascesse no dia do meu aniversário. Ou seja, eu passei uma vida inteira pedindo aos outros que não fizessem festa no meu aniversário. Não gosto. Você quer coisa mais desconfortável para mim do que ficar atrás de uma mesa de um bolo, todo mundo olhando para minha cara, batendo palma, eu não sei nem onde eu coloco a mão. Faz assim, bato palma junto. Para quem é tímido, tudo é difícil. E festa de aniversário, então, minha mãe queria fazer festa para mim, eu falei, mãe, não faz. Daí a Leila queria fazer festa para mim, eu falei, amor, não faz. Só que a Bruna nasceu. E quem disse que a Bruna tem o mesmo perfil que o meu? É o oposto, irmãos. Graças a Deus. E a Bruna é assim, a gente acaba a festa dela de 12 anos, no dia seguinte ela está planejando a de 13. Pai, mas então ano que vem... Irmãos, eu tive que aprender a celebrar. E sabe, não é celebrar mais a festa de aniversário, é celebrar ao Senhor e celebrar a vida da Bruna no dia do meu aniversário. Então o Senhor foi colocando elementos na minha vida para me ensinar que a celebração é algo que é agradável a Ele. Deus é um Deus que estabeleceu todas as festas do povo judeu. Se você olhar o Antigo Testamento, ele é repleto de festas, e festas perpétuas, que foram estabelecidas por Deus, não nasceram no coração do homem, porque Deus é um Deus que celebra. Agora, o que nós precisamos entender é o que é que Deus celebra. O que Deus celebra? Ele cria todas as coisas, depois que Ele cria o homem, fala assim... E viu Deus que era muito bom. Deus te alegra com a tua vida, Deus te alegra com as nossas vidas, Deus celebra a criação. Mas Deus, Ele celebra a vida, Ele não celebra coisas. E nós, como povo evangélico, muitas vezes influenciado por uma cultura materialista, nós aprendemos e crescemos muitas vezes vendo pessoas testemunharem somente a respeito de coisas. Nós nos tornamos um povo que celebra coisas, mas perdemos a compreensão do que é celebrar a vida e do que é celebrar pessoas. Nós celebramos coisas. Não é que haja algo de errado em agradecer a Deus pela aquisição de um imóvel. Não é que é errado. O problema é que nós concentramos a celebração nessas coisas. Nós definimos celebração como sinônimo de conquista, e para Deus celebração não tem a ver com conquista. Celebração não é uma linha de chegada, e é disso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, começando pelo Salmo 100, versículos do 1 ao 5. O salmista, ele fala o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, servi ao Senhor com alegria. Olha, o Senhor está nos ensinando através desse salmo como Ele quer que nós nos apresentamos diante dEle, como Ele quer que nós venhamos a servir a Ele. Servir ao Senhor com alegria, entrai diante dEle com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu, ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão. Repita comigo: gratidão. E em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração.
Por que que Deus nos ensina a celebrar? Por que que Deus nos mostra como nós devemos nos achegar diante dele? Porque Ele é um Deus que celebra. Se o grande projeto dele desde a criação, desde a eternidade passada, é que o homem pudesse manifestar a vida de Cristo, ele precisa que esse homem entenda de celebração, porque celebração faz parte dessa nova vida em Cristo. Ela já vinha pedagogicamente sendo ensinada no antigo pacto, através de sombras e figuras, porque à medida que nós nos achegamos, à medida que nós passamos a habitar na pessoa de Cristo, a celebração tem que fazer parte da nossa natureza. Nós temos como obrigação ser um povo alegre. Você está falando que eu não posso ficar triste? Eu falei, não é que você não pode ficar triste, você pode ter momentos de tristeza, mas o teu estado natural é alegria. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu estou vivendo momentos difíceis. Eu também tenho. Agora, se eu tenho uma palavra de comando, que o meu estado natural de alegria, eu vou lutar para que eu não permaneça num estado que não é o meu. Agora, se eu acho natural conviver com a tristeza, eu vou me acostumando com isso. A quantidade de crente mal-humorado que a gente conhece é impressionante. Eu acho que nunca ouviram que é um mandamento do Senhor, que nós sejamos alegres, que nos apresentemos a Ele com cânticos, que nós possamos chegar diante dEle com gratidão. A celebração faz parte dessa nova natureza. E celebração, ela está muito mais ligada à esperança do que à alegria. Porque a alegria é um estado de satisfação da alma. E a esperança é uma expectativa que é alimentada pela fé. Eu até falei, eu fiz uma ilustração, que eu já tinha falado isso num culto anterior, de uma pesquisa que eu tinha visto. Se eu perguntar para você, quem você acha que é o povo mais festivo, o latino ou o europeu, o que você me responderia? O latino. Agora, se eu perguntar assim, qual é o povo que tem condições financeiras e condições socioeconômicas mais favoráveis, o latino ou o europeu? E por que o latino é mais festivo? Porque a celebração está ligado mais à esperança do que às conquistas. Estou falando a celebração como uma revelação no espírito, não o conceito que nós trazemos do que é festa e do que é celebrar. Nessa noite, entrando na temporada de mestres e mergulhando em revelação, nós precisamos entender no espírito o que é celebração para Deus, para que a gente possa desconstruir esses nossos paradigmas que celebramos aquilo que conquistamos. Ah, isso é motivo de festa. Quando você faz essa expressão, o que é motivo de festa? É o seu marido que está transformado? É o seu filho que foi liberto? É a situação financeira resolvida? É a conta paga? A gente só celebra situações resolvidas. Só que Deus não celebra só situações resolvidas. Ele criou o homem para viver uma jornada. E Deus é um Deus que celebra a jornada, Ele não celebra a linha de chegada. E é isso que a gente vai ver ao longo dos textos. A celebração é um atributo do Espírito quando compreendido a partir da perspectiva divina. E quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 ao 18, Paulo reforça o que o salmista disse há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás. Paulo escreve assim: regozijai-vos quando chegar a tua vitória. É isso que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,16? Regozijai-vos quando o Senhor resolveu teus problemas. Regozijai-vos quando você experimentar a tua vitória completa. Regozijai-vos quando as promessas de Deus se cumprirem na tua vida. É isso que está escrito? Paulo fala assim: regozijai-vos sempre. Você sabe o que significa sempre no original? Sempre. É tempo de profundidade, irmão. Daí ele continua, ele fala assim: orai sem cessar. E daí ele continua, porque ele falou regozijai-vos sempre.
em tudo dai graças. Agora vocês vão saber, sabe o que é em tudo no original? É em tudo. É nos dias bons e nos dias ruins, nos momentos de alegria ou nos momentos de tristeza, quando as coisas dão certo e quando as coisas dão errado, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui Deus, através de Paulo, está reafirmando um mandamento que o salmista tinha entendido, que Deus é um Deus que espera de nós gratidão sempre, em todo o tempo. A importância de entendermos que a celebração em todo o tempo é vontade de Deus. Mas a realidade de muitos de nós é que nós nos tornamos ingratos. Irmãos, nós nos tornamos um povo ingrato a Deus e ao próximo. Essa semana aconteceu uma situação que está se tornando rotina na internet. Um pastor bastante conhecido teve uma ministração no final de semana passada que falou coisas contrárias ao pensamento de grande parte da igreja brasileira, no seu discurso, na sua pregação de domingo. Irmãos, esse cara foi massacrado na internet. Ele foi destruído na internet. Ele não foi destruído pelo inferno. Ele não foi destruído pelo mundo. Ele não foi destruído pelos ímpios. Ele foi destruído por aqueles que se dizem igreja. Apóstolo, mas você está defendendo aquele herege? Não, eu não estou defendendo. Eu estou falando que eu acho um absurdo o nível de ódio dentro da igreja. Como que uma pessoa que fala algo que eu não concordo, como que se isso me desse direito de falar na internet o seguinte: olha, era melhor que você morresse do que fazer esse desserviço à igreja. Olha, a gente deveria fazer como Paulo e entregar a tua vida ao diabo. Era um tipo das frases que você ouvia na internet com relação a esse homem, um homem de Deus. Ah, mas ele falou heresia, beleza, você não vive mais na Inquisição, nós não temos direito de queimar alguém vivo. Ah, mas ninguém queimou. Ah, hoje o que estão fazendo é a mesma coisa, é uma fogueira virtual, massacrando o cara. Todos nós, é que é um homem de muita visibilidade, todos nós aqui, ministros dessa casa, já devemos ter falado alguma bobeira no púlpito. Não é verdade? Todos nós estamos sujeitos a erro. Todos nós estamos sujeitos a ser mal interpretados. É um absurdo a maneira como às vezes a gente fala e a pessoa entende outra coisa diferente. Às vezes eu desço do púlpito e entro nas redes sociais, tem as frases que eu preguei no Instagram. Eu olho para ele e falo, eu não falei isso. Que pregação que fulano de tal ouviu, retuita uma frase minha, mas não tinha nada a ver com o que eu falei. Porque você fala uma coisa, as pessoas entendem outra. Sabe qual tem sido a minha oração nesses dias? Senhor, me dá graça para me fazer entender, para comunicar com clareza aquilo que o Senhor tem revelado ao meu espírito, para ser simples na transmissão da mensagem, para que não haja confusão. Irmãos, mas eu vejo uma realidade como essa e me assusta porque isso acontece no meio daqueles que são chamados povo de Deus. Nós perdemos a dimensão do valor da vida, nós perdemos a dimensão, não é um confronto ao erro teológico que ele cometeu, a gente mistura isso e começa a atacar a vida da pessoa. Eu tenho para mim algo que o Senhor me ensinou há alguns anos: não entre no papel de se transformar num defensor do Evangelho. Ministre a verdade como um edifício edificado no prumo, que tudo aquilo que é errado é demonstrado a partir da verdade. Você não precisa ficar gastando tempo para apontar o que está errado. Fale da verdade. Mas hoje, falar do que está errado se tornou uma forma de você encontrar uma plataforma para autopromoção. Então eu ataco alguém que está sendo massacrado para conseguir mais likes no meio daquele apedrejamento público. Se eu tacar também a minha pedrinha, eu ganho algum espaço. Não, Deus não nos chamou para isso. O Deus que eu conheço é um Deus que celebra a vida das pessoas.
o Deus que eu conheço, Ele conseguiu ver valor numa prostituta, Ele conseguiu ver valor numa mulher adúltera, Ele conseguiu ver valor num cobrador de impostos. Ele se sentava com aqueles que era considerado escória da sociedade, porque Ele sempre celebrou a vida. Eu atendi um homem que traiu a mulher por muitos anos, e essa mulher pediu o divórcio, e daí ele falou para mim assim: apóstolo, eu amo a minha mulher. Eu falei: agora? Depois que você entendeu que está tudo se perdendo, você conseguiu ver valor? Será que nós, para conseguir dar valor às pessoas que Deus colocou na nossa vida, a gente precisa perder? Será que para que a gente se torne grato pelo ambiente que vivemos, pelos amigos que temos, pelos nossos familiares, pelos nossos líderes, a gente precisa viver algum tipo de choque que nos desperte, que nos faça abrir os olhos do egoísmo que a nossa vida se tornou? Nós achamos que as pessoas têm obrigação de nos servir. Nós falamos tanto que o nosso papel de ministros é servir, que as pessoas vêm e a única coisa que elas oferecem é cobrança. Nos momentos mais difíceis da minha vida, as ligações que eu recebia nunca era assim, nunca começava assim: apóstolo, como que você está, tudo bem? É assim: apóstolo, ora por mim, preciso disso. Áudios de 10 minutos, que eu tenho que respirar, deixar de lado meus problemas e dar atenção, mas às vezes nenhum muito obrigado, porque as pessoas se tornaram ingratas. Por isso que todo ministro tem que servir a todos como ao Senhor, porque se a gente deposita expectativa, a gente se frustra, a gente adoece, porque as pessoas se tornaram ingratas, elas acham que o mundo gira ao seu redor. Conheço pastores que se enfermaram servindo, cuidando de vidas, sua vida toda, e receberam o que em troca? Ingratidão, por causa de um erro que cometeram, por causa do dia que não puderam atender, por causa de um dia que chegaram tristes e subiram direto para o púlpito e não cumprimentaram alguém. O nosso padrão de exigência é muito cruel, muito cruel. E eu sei que como igreja, como ministério, sonho de Deus, nós vivemos algo muito, mas muito especial. Irmãos, eu já tenho aproximadamente 25 anos de evangelho. Eu conheço muitas igrejas e ministérios ao redor do mundo, e eu posso afirmar para vocês, nós vivemos algo muito especial. Em termos de pureza, a motivação, e eu sabe por que eu falo com muita tranquilidade, sem demagogia? Porque primeiro, toda a glória e toda a honra disso é do Senhor, e segundo, se há alguma honra, é do Pai dessa casa, não é nosso. O apóstolo Eli, através da sua vida de renúncia, construiu filhos, e construiu esse ambiente. Ele nos ensinou o que nós estamos vivendo. Então, eu não falo isso como mérito pessoal, não me sinto, eu sei que se isso foi construído, foi por um pai. Mas nós vivemos um ambiente de pureza difícil de ser encontrado. Um ambiente de verdade. Um ambiente onde cada ministro que sobe, eu paro e falo assim: eu quero ouvir o que a Zelinda tem a dizer. Eu quero ouvir o que a Camila tem a dizer. Eu quero ver a Suca, o mineiro, ministrando. Eu quero ver a pastora Eliana. Eu quero ver o que eles têm a dizer, porque eu sei que cada um deles transferem a vida de Deus quando falam, na verdade do que vivem. Eu sei a clareza bíblica que o Senhor tem nos dado como graça ao longo dos últimos anos como ministério. A profundidade em Cristo que o Senhor tem nos levado. O ambiente de pertencimento, que como a Leila muito bem explicou na semana passada, Deus construiu nesse lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa, pasmem, vocês vão ficar assustadíssimos, vocês vão ficar surpresos com o que eu vou te dizer. Ainda é possível encontrar em nosso meio pessoas descontentes com algo. Fala assim: uau,
Fala assim, não acredito, apóstolo. Você está falando sério? Você não está brincando? Tem gente descontente no nosso meio? Faz essa cara de assustado para mim por baixo da sua máscara. Eu estou vendo o quanto você está chocado. Tem gente ainda que consegue, num ambiente puro, num ambiente de verdade, num ambiente construído com tanta renúncia, se sentir descontente com algo. Também quero fazer novamente menção do que a Leila falou semana passada, quando ela disse: só reconhece o valor de onde se está aquele que tem consciência de onde saiu. Sabe, irmãos, às vezes, se o Senhor não abrir os nossos olhos para entender o que a gente vive nesse lugar, você só vai ter consciência disso o dia que o Senhor abrir os teus olhos, ou o dia que você tiver a infelicidade de dar uma volta e depois voltar. Não faça isso. Mas isso é uma realidade do Evangelho. Só é grato quem consegue perceber a construção de Deus. Tudo isso que nós vivemos como casa pode estar oculto aos teus olhos. Sabe por que fica oculto aos teus olhos? Porque muitos de nós trazemos feridas que se transformam nas lentes pelas quais nós olhamos o mundo. Os problemas que enfrentamos, as memórias que trazemos, as experiências negativas de outros ambientes. Então, de fato, nós temos duas principais situações que roubam ou interferem na nossa visão de celebração. O que te impede de celebrar nesse lugar? O que te impede de celebrar a vida das pessoas? O que te impede de celebrar a vida do teu marido? O que te impede de celebrar a vida da tua esposa? O que te impede de celebrar o Senhor pelos teus filhos? O que te impede de celebrar o Senhor por ser parte dessa casa? Tem duas coisas, que são as principais. Delas derivam muitas outras. Primeiro, aquilo que a Leila explicou, e eu não vou me aprofundar, você pode assistir a palavra da semana passada sobre pertencimento, que é exatamente o que eu acabei de falar, as lentes das nossas memórias. Se nós não nos sentimos pertencentes ao longo da nossa vida, a gente chega aqui e a gente associa as nossas experiências negativas ao ambiente onde nós estamos. Então imagina você falar aqui, a semana passada, todos os exemplos. A Leila e a Zelinda têm mania de fazer isso. Elas dão exemplo só para mulher. Eu vou falar um exemplo só para homem também. Brincadeira, não é vingança. Mas assim, homem sabe do que eu estou falando. Teve uma época que educação física na escola era só futebol, irmãos. Não tinha outro esporte nessa nação. É ou não é? E daí você ia, na hora da educação física ou do intervalo, todos os meninos iam jogar bola. Se você não jogasse bola, ou você fosse perna de pau, por exemplo, o perfil do Jefão, assim, o cara tem jeito de que nunca jogou bem bola, e ele pede para mim, ele fala assim, ele me liga e fala assim: você que vai pregar hoje, usa eu como exemplo. Ele gosta, sabe? Então, não é, Michael? Então imagina o Jefão, chega lá na escola, timidozinho, deixa eu jogar. Fala, você não, cara. Daí, o que vai criando nele? Um senso de exclusão. Ele não faz parte. Daí ele chega na igreja, a lente que ele vê o mundo, é essa lente que foi marcada por exclusão, por rejeição. Daí ele chega na igreja, sabe qual que é a maneira que ele analisa a igreja? Deixa eu ver as panelinhas que tem aqui. Não é assim? Aquele ali é o grupinho da Zelinda, aquele ali é o grupinho do Tiago. A pessoa que vem com essa lente de exclusão do mundo, ela começa a ir para todo o ambiente e analisar a partir das suas experiências. Então, uma correção que ela recebe: ele não gosta de mim. Hoje de manhã eu estava pregando e tinha uma criançada correndo, eu falei: gente, por favor, cuida dos filhos aí que está me atrapalhando. Eu acabei de falar, e eu usei isso como exemplo. Eu falei: tem gente que pode ter ficado chateada agora. Eu falei assim: nossa, eu estou vindo depois da pandemia para o culto, primeira vez que eu trago meu filho, o apóstolo já me corrigiu de púlpito. E tem gente que a mesma palavra que eu dei, foi assim: nossa, deixa eu correr atrás, e leva numa boa. Por que cada um recebe de um jeito? Por causa das lentes das nossas memórias. Então as pessoas que
viveram num ambiente de orfandade, de rejeição, de não aceitação, elas vão ter muita dificuldade de celebrar a vida de pessoas, celebrar o Senhor, porque tudo que acontece parece que é injustiça contra elas. Vocês estão me entendendo? E isso pode gerar em você uma sensação de descontentamento com a casa. E eu quero te falar com muito carinho, isso não é um problema da casa, isso é um problema teu. Você vai replicar esse problema por onde você passar. Por isso, a gente precisa aprender a respeitar os processos de Deus e permitir que eles se concluam em nossas vidas. E não interromper a cada situação que eu discordo, eu interrompo e saio. E a outra realidade que interfere demais na nossa capacidade de celebrar são as circunstâncias que vivemos. As circunstâncias do nosso cotidiano. Como eu falei no início, nós fomos ensinados a celebrar a vitória. As canções evangélicas, irmãos, me perdoem, eu vou falar com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, mas as canções evangélicas, elas contribuíram de uma maneira muito negativa para a formação da fundamentação teológica do povo de Deus hoje. Aonde você aprendeu que você tem que cruzar o outro lado para Deus te dar vitória, e a sua vitória vai ter sabor de mel, e quando a tua vitória que tiver sabor de mel chegar, aqueles que não tiveram na prova quando você precisou, eles vão ter que olhar, e é quase que a sua vitória uma vingança, contra o inimigo? Não, contra os irmãos que não tiveram com você. Quem que te ensinou isso? As nossas canções poderosas. Nós fomos ensinados a celebrar a vitória, a celebrar a conquista, e isso faz com que pareça para nós que nós não tenhamos motivo de celebração nos dias difíceis das nossas vidas. E nos dias difíceis, nós parece que nos tornamos amargos, parece que nós nos tornamos ingratos. Agora, é muito interessante que um dos primeiros textos que a Bíblia fala sobre celebração é Êxodo capítulo 5, versículo 1. Eu queria que você lesse comigo Êxodo 5, 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Irmãos, tem coisas que se a gente não entender o contexto, esse texto aqui, se eu não falar nada, já era para você falar assim, uau. Você imagina um cara que sai do Egito, é levado por Deus a viver no deserto, de um rei. Moisés era quase como um rei, quase que um primeiro-ministro, filho do faraó. Ele é quase que chutado para fora do Egito e fica no deserto por 40 anos, quando ele tem 80 anos de idade. Quando ele olha para a vida, e eu sei que tem muitos aqui que estão assim, existem estações da nossa vida que parece que elas nos impulsionam a olhar para trás. Quando você completa seus 40, 50 anos de idade, você começa a olhar para trás. O que eu construí até aqui? Como foi minha trajetória até aqui? Você se torna mais reflexivo. Imagina Moisés com 80 anos, falando, caramba, não tem mais tempo para mim, não tem mais espaço para nada, a minha vida se resumiu a cuidar de ovelha no deserto. Nesse momento que Deus desconstrói aquele homem por inteiro, Deus chega diante dele e fala assim: agora, Moisés, eu tenho uma missão para você. Agora, se fosse eu ia falar assim, agora, Senhor, com 80 anos, na época que eu estava no auge da minha força, o Senhor não podia contar comigo. Não, eu não preciso da sua força, eu quero você agora, do jeito que você está, pianinho, manso, agora que eu quero. E o que o Senhor quer? Eu quero que você vá libertar meu povo lá do Egito. Tirar o povo do Egito para quê? Essa é a pergunta, para que Deus quer tirar o povo do Egito? A resposta de Deus é, porque eu quero uma festa no deserto. Sabe por que Deus te libertou?
Porque Ele quer de você uma festa no deserto. Sabe por que Deus te arrancou do teu Egito? Sabe por que Deus te arrancou do teu mundinho? Sabe por que Deus te arrancou de você mesmo? Sabe por que Deus te libertou do teu eu? Porque Ele quer que você aprenda a celebrar a Ele e não as coisas. Ele quer uma festa. Ah, legal, Deus, você quer uma festa onde? No deserto. Mas calma aí, qual que é o teu projeto? Não, meu projeto é Canaã. Canaã é a linha de chegada. Mas eu não sou um Deus de celebrar somente a linha de chegada. Eu quero a festa no deserto. Vocês estão saindo do Egito, vai ter uma jornada até Canaã, mas a festa é no deserto. Quantos aqui estão no meio de uma jornada? Quantos de nós esperamos e falamos assim: quando isso acontecer, eu vou celebrar o Senhor. Quando isso acontecer, quando essa situação se resolver, e a gente vai vivendo de procrastinação, nós vamos vivendo de empurrar as coisas com a barriga, ou de expectativa de situações que não se concretizam, e parece que nós vamos nos tornando um povo frustrado, amargurado com a vida, entristecido. A celebração não tem a ver com aonde, a celebração tem a ver com quem. Celebração tem a ver com pessoas a quem nós celebramos. Eu vou repetir isso para você. Celebração não tem a ver com coisas, mas celebração tem a ver com pessoas. E sabe o que é mais incrível dessa história? É que Deus pediu para que aquele povo celebrasse no deserto. Sabe aonde aquele povo morreu? No lugar onde Deus queria a sua celebração. O lugar que Deus queria uma festa se transformou num lugar de um funeral. Porque aonde Deus queria festa, Ele recebeu murmuração. Quando você tira os teus olhos de Deus e coloca os teus olhos nas coisas e nas conquistas, você se transforma num murmurador. Eu vejo pessoas que pregam a palavra, pessoas que são cheias de Deus, mas vão gradativamente distanciando os seus olhos de Deus e se tornam murmuradores. Murmuradores contra os seus esposos, murmuradores contra os seus filhos, murmuradores com relação à vida, murmuração com relação aos líderes, murmuração com relação à igreja onde estão. Murmuradores. É como se Deus estivesse nos falando hoje: meus filhos, Canaã vai chegar. Celebrar em Canaã, até o ímpio celebraria. Vocês foram chamados para celebrar no deserto. Vocês foram chamados para festejar aonde só se vê areia, aonde não tem sinal de bênção, mas tem a minha presença. Celebração tem a ver com a vida de Deus. Perderam os olhos da mão de Deus os guiando. Apóstolo, que difícil, é difícil. Não é simples. A jornada cristã não é simples. Ela requer de nós renúncia. Ela requer de nós um exercício de ministrar. Essa semana eu falava ao meu espírito. Eu falava: Espírito, tome o seu lugar de senhorio sobre a sua vida. Não permita que as realidades te entristeçam como estão te entristecendo. Eu ministrei a mim mesmo, lembrando ao Espírito que Ele tem um domínio, me posicionando. Irmãos, como eu falei para vocês, é como se você estivesse caminhando no deserto e olhando a terra da promessa, e quando você vai chegar, você dá uma volta, e daí fala: caramba, eu já passei aqui de novo. Estava tão perto, mas eu passei aqui de novo. E quando você parece que vê a promessa sendo empurrada para frente, sendo adiada, você tem a tendência de tirar os olhos de Deus. Você tem a tendência natural de olhar para as circunstâncias. Números 14, do 35 ao 37 diz assim: eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação.
Sabe por que Deus chamou essa congregação de má congregação? Se levantou contra mim, irmãos. Sabe com quem o povo murmurou no deserto? Foi com Moisés. O povo chegou para Moisés e falou assim: você nos tirou do Egito para fazer passar fome aqui. Será que você não está gagá? Você ouviu a Deus coisa nenhuma? E o povo começou a murmurar contra Moisés. Sabe o que Deus fez? Deus trouxe uma palavra: vocês são más, uma congregação má, porque vocês se levantaram contra mim. Sabe por quê? Toda murmuração que sai da tua boca é contra Deus. Toda murmuração. Não, mas eu estou murmurando com relação ao meu esposo. Aquilo ali é só misericórdia. Não, a tua murmuração contra o teu esposo, ela chega ao Senhor como uma murmuração contra Ele. A tua murmuração contra a tua esposa, ela chega ao Senhor como uma murmuração contra Ele. Toda murmuração é uma murmuração contra o Senhor. Porque Deus nos concebeu numa natureza de celebração. Quando você murmura, você está falando: Deus, você errou. Então Deus olha para aquele povo que estava falando assim: você errou, porque esse líder nos fez perecer no deserto. Então eles começam a criticar tanto Moisés, e Deus se levanta e fala assim: vocês se levantaram contra mim. Não, foi contra Moisés, Deus. Não tem separação, toda murmuração contra mim, seus cabeça dura. Essa fui eu que falei. Neste deserto vocês serão consumidos, vocês falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram, olha só, irmão, tem duas coisas terríveis. Um é o murmurador, o outro é o cara que leva quem não está murmurando a murmurar. Duas coisas terríveis. Você está de boa aí, ó, sentadinho, até que você está contentezinho aqui na casa. Você não está descontente, mas sentou do teu lado o murmurador. Ele anda com aquela nuvem lá do deserto em cima dele. Sabe aquela nuvem cinza? O cara anda, a nuvem se move com ele. É a nuvem da murmuração, não é a nuvem do Senhor. Ele senta do teu lado. Você viu, pastor Luciano, antes de começar o culto, o Kiko veio, saiu de lá, eu aqui dei um abraço no Maico, nem abraçou você. Você nem tinha prestado atenção nisso, mas o murmurador sentou do seu lado só para te falar isso, porque ele está descontente comigo. Daí ele quer levar o quê? Você? A ficar descontente comigo também. Daí eu falei assim: nossa. Daí você cutuca a sua esposa: amor, você viu? Ele veio até aqui, cumprimentou o Maico, cumprimentou a Babi, não cumprimentou a gente. Pronto. O cara que estava inflamado, inflamou mais dois. Ai, quando Deus olha isso, fala assim: querido, amado, você é alvo dos meus olhos. Os homens que Moisés mandou espiar a terra, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante ao Senhor. Sabe qual é o fim do murmurador? Morte. E qual é a morte que Deus trata no novo pacto? Você vai cair duro no chão? Não. Você tem nome que está vivo, mas você está morto. Você acha que conhece a Deus, mas você já está distante. Não existe pior morte para alguém que já experimentou a Deus do que sentir o distanciamento do Espírito. Você perde a sensibilidade à voz de Deus. Por quê? Porque murmurou aonde tinha que celebrar. Porque fica procurando erro nas pessoas para vomitar suas insatisfações, ao invés de encontrar motivos em Deus para celebrar a vida. E a celebração a Deus é a Deus e as pessoas. Todas as vezes que nós tratamos de celebração, você não se esqueça, Deus vai te fazer lembrar. Pense em alguém a quem você, nesse momento, poderia celebrar a Deus pela vida de uma pessoa. Deus é um Deus que quer que você celebre a Ele, mas que quer que você celebre as pessoas dEle. Ele estava chateado aqui com o povo que estava murmurando contra Moisés, porque foi Deus que passou 40 anos formando Moisés para libertar o povo. Daí fala assim: agora vocês murmuram contra o cara que eu formei, vocês não viram o processo desse cara no secreto,
Agora que Ele está à frente te conduzindo, você vem murmurar contra Ele, vocês não entendem nada, vocês vão morrer no deserto. Mas vai morrer, aqui não era lugar de festa, para mim era um lugar de festa, vocês transformaram num lugar de morte. Repita comigo, toda murmuração é contra Deus. Toda queixa contra a terra, toda queixa contra Moisés, Deus tomou como sendo queixas contra Ele mesmo. Por isso Deus nos ensina a ser grato em todo o tempo. Não só Ele, mas também as pessoas. Pessoas que não são gratas a pessoas, não são gratas a Deus. A gente precisa desenvolver uma cultura de gratidão, uma cultura de celebração. E acho que tenho visto, principalmente no caso dos adolescentes e jovens, vejo a Zelinda tendo uma preocupação em desenvolver essa cultura de gratidão, de celebração, de honra, preparando uma geração. Mas e nós que não temos uma pastora Zelinda para formar, já passamos da idade? Deus está nos despertando hoje, irmãos. Você pode não ter sido ensinado, você pode não ter aprendido, mas o Senhor diz à igreja, e aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Senhor diz nessa noite. Arranque a murmuração dos teus lábios, comece a celebrar. Mas celebrar o quê? Ao Senhor e às pessoas. Tira essa mentalidade de celebrar coisas e vitórias. Ah, mas você está citando só o Antigo Testamento. Não podemos mencionar o apóstolo Paulo no Novo Pacto. Na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 16, olha como ele começa, capítulo 1. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo começa uma carta falando o quê? Eu sou grato a Deus pela tua vida. Eu não cesso de agradecer a Deus por vocês. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Sabe o que Paulo está falando? Ele gastava tempo orando ao Senhor pela vida dos seus irmãos, porque ele era grato pela vida das pessoas. Vamos ler Filipenses, que também é uma carta paulina. Filipenses capítulo 1, também começo da carta. Recapitulando, sempre eu falo isso aqui, ele escreveu a carta aos Filipenses, a epístola aos Filipenses, de dentro da prisão, que é chamada de epístola da alegria, ensinando as pessoas a celebrar, não coisas, não circunstâncias, mas celebrar Deus e a celebrar pessoas. Então ele está dentro de uma cadeia, falando assim, ó, vocês têm motivo para celebrar, hein? Eu imagino, vivendo as minhas lutinhas, recebendo uma carta de um cara que está preso, na iminência de morrer na cadeia, e me dando uma carta assim, ó Kiko, você tem que celebrar a Deus, hein? Celebrar a vida, hein? Eu falei, meu, quem está me falando é um cara que está preso na iminência de morrer. É como se fosse um murro na boca do estômago, receber uma carta de Paulo da cadeia te ensinando a ser feliz, te ensinando a celebrar. E ele fala assim, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Ele está na cadeia, irmãos. Tem gente que está dentro da igreja reclamando do pastor. O cara está na cadeia agradecendo aos irmãos que estão fora, fazendo sempre com alegria. Cara, esse cara é muito louco. Fazendo sempre com alegria oração por vocês nas minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, em estranhável afeição em Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses começa com uma declaração de amor pelos seus irmãos. Que coisa mais linda. Ele está na cadeia, ele não está murmurando
Ele está na cadeia falando assim: eu celebro a Deus pela vida de vocês, eu tenho saudade de vocês, eu sou grato a Deus por participarem das minhas aflições comigo, eu oro por vocês todos os dias. Como que pode um homem estar nesse lugar, entre aspas, abandonado, sozinho, largado, mas grato pela sua família na fé, pela igreja? Sabe uma pessoa que eu vi dando o mesmo testemunho que Paulo? Pastor Paulo Davi, que faleceu a semana passada. Pastora Cláudia, que há 2 semanas ficou viúva e me mandou uma mensagem agradecendo as poucas vezes que eu tive com o pastor Paulo na prisão. As suas cartas, a sua expressão eram de extrema gratidão a Deus pelo ministério Sonho de Deus. A morte do pastor Paulo mexeu muito comigo. Todas as vezes que eu fui até lá, eu vi um homem que tinha um sorriso no rosto. Eu vi um homem que desejava por estar fora, para escrever, por pregar a palavra. E que falava sempre: eu estou orando por você, como estão as coisas, Cristiano? Ele falava assim para mim: como que está a pastora Zelinda? Ele lembrava do nome das pessoas e falava: tenho orado por vocês. Sabe por quê? Porque quando a gente está em Cristo, a natureza de celebração é formada em nós. Não tem espaço para murmurar, não tem espaço para suspeitar o mal, não tem espaço para crítica. É uma natureza que celebra a vida dos meus irmãos, que reconhece a diferente porção de graça que cada um carrega. E a gente deixou de valorizar coisas simples. Nós deixamos de valorizar pessoas que são partes da nossa vida. Temos desenvolvido um pensamento tóxico, exigente demais. Nós somos muito exigentes com as amizades, com as relações, com as pessoas. Nos tornamos críticos e murmuradores. E muitas vezes, aqueles que dedicaram tempo, cuidado, amor, a sensação que a gente tem é que parece que isso não é mais do que obrigação. Como eu falava para vocês, um dia eu estava ministrando, e tem algumas pessoas que conhecem os detalhes das minhas lutas, né? O Maicon viveu muita coisa junto comigo, esteve perto e já me viu chorar, já me viu rir. E um dia ele me pegou, ele viajou muito comigo, me pegou num dia com muito problema, e eu subi para ministrar, e foi um dia, e é sempre assim, né? Quando você está fraco, o poder de Deus parece que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Parece não, se aperfeiçoa. E eu acabei, e ele me passou uma mensagem no WhatsApp, falou assim: cara, você é feito de titânio, né? E eu comecei a rir daquilo lá, ele ficou brincando, eu falei: cara, só Deus sabe a fragilidade que eu estou por dentro, né? E às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas acham que as lutas de um apóstolo, de um profeta, de um ministro do evangelho, parece que elas são menores, ou que a gente é mais preparado para enfrentá-las. A realidade é que quanto mais nós crescemos em Cristo, mais dependentes nós nos tornamos dele. As nossas fragilidades são as mesmas. A nossa necessidade de pertencer ao corpo e de vencer com o corpo é a mesma. Nós precisamos uns dos outros. E diante dos desafios que eu estava nessa semana, que só eu e Deus sabíamos como eu estava por dentro e como eu tenho aprendido a lidar com as minhas emoções ao longo dos últimos anos da minha vida, e recebendo tanta cobrança, irmãos, eu sei que não é por mal, mas quando você já está numa semana fragilizado e: apóstolo, você ainda não respondeu minha mensagem, apóstolo, você precisa orar comigo, quando que você vai vir aqui? Eu já estou te pedindo uma semana. Então eu comecei a me sentir meio assim, como se eu estivesse sendo nocauteado de tanta pressão. E ninguém tinha mandado eu não ouvi uma mensagem assim, antes de você está bem? Tem algo que você precisa? Posso orar por você? E daí no meio dessa situação toda, foi acho que na quinta-feira, o Jefão me liga e fala assim: estou mandando 4 estrogonofes aí para sua casa. Eu falei: eita glória,
né? Que bênção. Só que eu não sabia, estava todo felizinho achando que era ele. Quem tinha me mandado o estrogonofe de presente foi a Nancy e o Roberto lá do Japão. Irmãos, quando eu chego em casa, chega aquele pacote do motoboy com uma caixa, com 4 estrogonofe lá da Strogolover. Você vê que eu sempre zoo você e depois faço propaganda. Você não pode reclamar. E daí recebi lá e tinha um bilhete escrito à mão assim, não sei nem se foi ele que escreveu, ela que mandou por computador e ele imprimiu. E uma carta deles lá do Japão, falando assim: apóstolo, nós pensamos em você essa semana, e nós mandamos isso porque nós queremos expressar a nossa gratidão pelo cuidado de vocês com a nossa vida. Irmãos, eu vou falar para vocês, a hora que eu peguei aquela carta no estado que eu estava, eu comecei a chorar e falei: meu Deus, lá do Japão. E eu falei para a Leila falou: como pode ser tão presente na nossa vida alguém de tão longe? Sabe, a gente não se torna parte da vida do outro pelo fato de estar próximo, mas é pelo tanto que a gente aprende a celebrar o que cada um carrega. Eles lá do Japão tiveram uma atitude de gratidão que mexeu com a minha estrutura. E só que não acabou aí. Quando eu estou comendo lá em casa, meu pai e minha mãe me mandam uma mensagem: Kiko, o que é isso que eu recebi aqui em casa? O que você recebeu aí em casa? Nós recebemos 2 estrogonofes do Jefão com uma carta. Eu falei: você está brincando. O Roberto e a Nancy não conhecem meu pai e minha mãe, nunca viram. Daí de repente, chega a tarde, minha mãe lá em casa, bateu na porta da minha casa, emocionada: filho, olha isso, veio com uma cartinha, agradecendo a mim pela tua vida. E eu peguei a carta e falei assim: ó, seu Rosemar e dona Claudete, nós queremos celebrar o Senhor pela vida do apóstolo Cristiano, por tudo que ele tem cuidado de nós, a nossa vida. Irmãos, eles foram honrar os meus pais, lá do Japão, nunca viram. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? O que te torna próximo de alguém? Tem gente que fala assim: eu nunca fui na casa do apóstolo. E quem está lá no Japão? Que nunca teve presencialmente comigo. Eu fui ver o Roberto o ano passado uma vez. A única vez que eu tive com ele fisicamente. Você está entendendo o que é celebrar a Deus pela vida de alguém? Você está entendendo que no meio de um olhar tão egoísta da vida, você pode parar e falar: Senhor, será que eu tenho alguém para celebrar no dia de hoje? Será que alguém, pode ser que eu não resolva os meus problemas hoje, mas será que existe alguém que uma atitude de amor eu possa transformar o dia? Porque a minha vida naquele dia foi transformada. Não sei se vocês estão me assistindo agora, Roberto e Nancy, mas o impacto que foi produzido na minha vida e na vida dos meus pais por essa atitude de amor, vocês não têm noção. Como vocês se tornaram a nossa família, como vocês participam da minha vida de tão longe, como vocês conseguem ser tão cuidadosos e entender com tanta profundidade a honra. Eles não estão aqui na cidade, eles não frequentam esse ambiente do culto, eles não estão em Pinda, eles não estão em São José dos Campos, eles estão do outro lado do mundo. Sabe, irmãos, nós temos a tendência de querer definir local e tempo para celebrar. Nós temos a tendência de que quando o tempo passa, a gente comece a murmurar. Sabe o que eu quero te dizer? O povo morreu na fronteira da terra prometida. Na fronteira da terra prometida. Pode ser que você esteja na iminência de grandes coisas de Deus na sua vida. Mas quais são as suas atitudes na jornada? Porque depois que a conquista chega, para Deus não é a mesma coisa. Porque Deus quer a festa no deserto. A festa da conquista é algo que o ímpio sabe fazer. Festa no deserto é só para os loucos dos crentes. Por que você está celebrando?
Não, eu estou no meio do deserto. Mas o que você está celebrando no meio do deserto? Estou celebrando o meu Senhor. Isso é coisa de louco, irmãos. Deus não estava mudando o povo de terra. Deus estava usando uma sombra para falar o que um dia Ele faria, transportando as nossas vidas de Adão para Cristo. O Egito para Canaã é um símbolo da jornada da vida cristã de Adão para Cristo. E nós não sabemos celebrar a jornada. Eu conheço dezenas de mulheres murmuradoras porque os seus maridos não estão transformados. E se continuarem assim, vão continuar murmurando e não vão nunca entender esse Deus que celebra a jornada. Você está esperando o quê? Ele está pronto, perfeito? Não, celebre a cada passo, a cada sorriso, a cada detalhe, a cada tentativa dele de ser melhor. Homens, também murmuradores, reclamam das suas esposas, porque querem sempre a celebração da perfeição. Não, Deus celebra a jornada. Pais que são tão exigentes com seus filhos, muitas vezes por causa de um pensamento egoísta, porque na verdade querem apresentar uma reputação de bons pais. Não, eu não estou preocupado com uma reputação de bons pais, eu estou preocupado com o coração dos meus filhos. Eu não estou preocupado em apresentar um padrão impecável para a sociedade. Eu estou preocupado que eles me amem e saibam que eu os amo. Para isso eu dedico a minha vida. Eu tenho que apresentá-los ao Senhor, não tenho que apresentar ao povo. Quando nós perdemos o conceito de celebração, nós nos tornamos hipócritas. Porque as nossas celebrações são festas para promoção pessoal. Olha o que eu conquistei. Olha os meus troféus. Olha as minhas medalhas. E como diz o Luiz Hermínio, nós não celebramos medalhas, nós celebramos cicatrizes. Pessoas que venceram seus processos. O deserto significa essa jornada. Sabe que nós precisamos aprender a celebrar a jornada daqueles que estão ao nosso lado. Quando eu estava enfiado e mergulhado nessas preocupações durante essa semana, chegou na sexta-feira, a Leila me disse: hoje a Liz vai nascer. E na hora, eu falei assim: Senhor, me arranca dessa angústia que tem tomado o meu coração e me ajuda a celebrar pela vida do Alan e da Fê. Irmãos, quando eu saí dessa visão egoísta e pessoal, eu me coloquei para interceder e para orar pela vida da Fernanda. Eu tentei gravar para ela um áudio. 2 vezes eu não conseguia terminar de tanto que eu chorava. Deus me encheu de celebração pela vida da Liz, pela conquista da Fê, pela conquista do Alan. Uma gravidez complicadíssima, uma gravidez sofrida. A Fê foi parar no hospital no meio de uma situação de Covid, ficou lá isolada. Mas eu não estava celebrando a minha vitória, eu estava celebrando o processo que chegou ao fim na vida de uma irmã minha. Porque quando nós entendemos o corpo e que a celebração se trata de pessoas e de Deus, a gente tira os olhos dessa perspectiva egoísta da vida. E aquele dia eu fui tomado de alegria e de celebração. As minhas coisas continuaram do mesmo jeito, mas o meu coração estava em celebração, porque o Senhor estava me fazendo recapitular uma lição que eu já sabia. Eu sou um Deus que faz festa no deserto. Para de esperar o cenário adequado da celebração, porque a celebração é uma realidade que tem que ser diária na nossa vida. E com isso eu quero terminar, Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor nos fez. Exultemos e alegremos nele. Amém? Não está falando o mês que vem é o mês que o Senhor fará. O ano que vem será um ano de vitória. Está falando, hoje é o dia que o Senhor nos fez. No dia de hoje eu me alegrarei. Aprender a celebrar o dia de hoje, aprender que nós somos um povo que celebra a jornada e não a linha de chegada.
isso vai nos arrancar de uma posição de egoísmo e uma visão limitada do que é a celebração. Amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.